Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a terceira e última parte do estudo de O Livro dos Espíritos, quinta-feira, 26 de agosto de 2021, 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Por enquanto, as aulas gravadas do livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, e ainda estamos no item 1, o sono e os sonhos. Eu fui até a 407, mas a 408 já tá, eu vou fazê-la agora, mas já está embutida na 407. Ó. Parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? É como se nós ouvíssemos uma frase solta que não faz sentido, né? Diferente daquele exemplo que eu dei do Alceu, uma frase solta, falando, mas o que quer dizer isso, né? E possivelmente uma orientação de algum espírito que nós não conseguimos fazer a ponte entre o que ele falou e onde nós precisamos usar aquela frase. Vou aqui relatar algumas experiências, né, também. O período que antecede às vezes algum problema, o mundo espiritual fica agitado, alguma guerra, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar deve se lembrar que eles, quando começa a Segunda Guerra Mundial, o livro, o André Luiz estava no mundo espiritual e ele conta, né, que o mundo espiritual se preparou para receber muitos irmãos que iriam desencarnar justamente por conta da guerra. Bom, eu tenho um sono muito tranquilo. Uma das coisas que eu vou responder lá no mundo espiritual é pela tranquilidade do meu sono. Brinca-se na família que o lado do meu pai, né, a família Garcia, dorme muito bem. E como sempre foi assim, eu estranhei na noite do dia 10 de setembro de 2001 para o dia 11, eu tive sucessivos pesadelos. Eu acordava assustado, suando, muito preocupado com explosões. Dormia de novo, aconteceu 3 ou 4 vezes na noite, isso aconteceu. Bom, acordei, rotina normal, fui dar aula e naquela manhã, os mais velhos vão se lembrar, os mais novos viram isso possivelmente em aulas, aconteceu o atentado, né, o maior atentado terrorista aí da história, que foi os aviões que se chocaram contra as torres do World Trade Center, o terceiro avião contra o Pentágono e o quarto avião que foi derrubado, estava indo em direção a Washington, provavelmente para se chocar contra a Casa Branca ou o Capitólio, né, que é o prédio do Congresso estadunidense. Na hora dos pesadelos e até que eu descobrisse os atentados, não fazia nenhum sentido aquelas explosões. Mas aí, né, naquela manhã, quando aconteceu isso, eu liguei e fui até conversar com um companheiro do centro sobre isso. Falei, olha que interessante, né? Será que tem uma relação? Aparentemente sim, mas... E aí ele, pensando comigo, falou, olha, sabe o que pode acontecer? Às vezes você estava no mundo espiritual em desdobramento e os espíritos te relataram. Falou, olha, infelizmente, pessoas estão planejando, né, para amanhã esse atentado, estamos até nos preparando para receber as pessoas que vão desencarnar, tal. E eu, né, fiquei de alguma maneira sensibilizado, mexido, chocado com a notícia, e isso representava para mim explosões, né? Quer dizer, foi um pressentimento, entre aspas, bem possivelmente provocado por informações que eu recebi no mundo espiritual, não é? Então, não é exatamente uma premonição, mas um relato, né? Os espíritos devem ter me dito que estava se planejando aquilo e eu, de alguma maneira, acordei assustado algumas vezes com isso. Um outro caso que eu vou contar é de um livro, né? Um livro que virou filme. Tem 2 nomes aí, Os Três Espíritos de Natal ou Adorável Avarento, que é o nome, acho que, do filme.
É um livro do Charles Dickens, né, um escritor inglês, e era um homem rico, mas muito avarento, né, no século XIX lá, e ele, avarento, pão duro, não dava nada, não ajudava ninguém, e ele sonha com os natais passados dele, era a véspera de Natal, por isso chama os três espíritos de Natal, e ele sonha com o passado dele, né, como um espírito leva ele para rever os natais passados. Aí ele acorda e tal, e depois ele dorme na mesma noite, né? E sonha, o espírito leva ele para ver o Natal presente. Então ele vai visitar, enquanto ele estava dormindo, as pessoas estavam, o funcionário dele, com muito poucas coisas, estava lá passando o Natal com a família, pobre, mas feliz tal. E depois, né, ele acorda e volta a dormir, sonha com o Natal futuro. O que estava previsto para ele não era muito bom, porque ele não estava aproveitando bem essa encarnação. Esse livro, né, que eu li, assisti o filme e cheguei até a escrever uma peça, encenamos lá no centro com o pessoal do Grêmio, da Mocidade Espírita, né? Mostra como que durante o sono espíritos podem, né, nos levar a relembrar do passado, ver coisas que estão acontecendo e até o que nos espera no futuro se nós não agirmos de maneira diferente. Óbvio que aí ele acorda e faz tudo diferente, né? Esse é o enredo aí do livro, que um sonho, portanto, uma noite ali que antecede Natal, muda a forma dele enxergar a vida, né? Então, para a gente entender um pouco através da literatura não espírita, inclusive, né? Charles Dickens é um dos grandes escritores ingleses, não é a literatura espírita, mas que nos remete a pensar nas interpretações dos sonhos. Na questão 409, muitas vezes, num estado que ainda não é cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de uma visão ou de uma imaginação? Pode ser as duas coisas, né? Pode o corpo já entorpecido estar vendo o mundo espiritual, como, claro, pode ser efeito de uma imaginação. Então é possível sim que a gente já esteja percebendo de maneira mais nítida, mais clara, o mundo espiritual nesse momento de entorpecimento. Na questão 410, tem-se às vezes durante o sono ou o cochilo ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? E aqui eu vou contar uma história que o Alceu contava. O Alceu estudou até o 4º ano, mas era um estudioso da doutrina, um autodidata que nos ensinou muito no centro, e ele queria entender a teoria da relatividade, tentava estudar, mas como nessa encarnação ele não teve base, né, acadêmica para isso, ele não entendia. Durante o sono, ele sabia que estava dormindo, ele falou: eu tinha plena consciência que eu estava tendo uma aula sobre a teoria da relatividade, estava entendendo tudo. Ele falou: que maravilha, né? Acordado eu tento estudar, não entendo, aqui eu estou entendendo. Porque o espírito mais capaz, né, conseguia, sem as limitações do corpo físico atual, conseguia entender. E aí ele acorda. Quando ele acorda, qual foi a primeira reação dele? Pegar papel e caneta para anotar aquilo que ele tinha ouvido na aula. E aí ele falou que aquilo foi se perdendo, né? Que é o que a questão fala. Por quê? Por causa daquilo que eu falei numa questão anterior. O corpo material não participou dessa experiência. Então ele funciona como um bloqueador, um limitador das memórias que o espírito tem. O espírito não perde isso, o espírito continua com isso adquirido. Mas, como foi uma experiência vivida sem o corpo físico, enquanto ele está em vigília, ele não conseguia se lembrar, a não ser que teve a aula e que entendia melhor, né, a teoria da relatividade. A questão 410A. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitar? Podemos aproveitar, é sementinha plantada e muitas vezes aquilo vai facilitar o nosso aprendizado agora ou até no mundo espiritual, em vidas futuras. Não se perde, como eu disse. Na 411,
O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Às vezes sim. Vocês devem conhecer casos, eu conheço, né? Pessoas que começam, às vezes saudáveis, relativamente novas, começam meio que passar as coisas para o nome dos filhos, organizar tudo, até arrumar gaveta, fazer doações e tal. E aí, né, tem um infarto, tem uma coisa repentina e morre. Desencarna, eles falam, mas parece que a pessoa estava prevendo. Realmente, durante o sono do corpo físico é possível que ela tenha sido alertada e não se lembrava exatamente disso, mas acorda com aquela preocupação. Preciso deixar minha vida organizada, porque se eu desencarnar, não vou dar trabalho para os outros. Então é possivelmente alguma informação recebida durante o sono. E a última questão de hoje é a 412, que é a última do item 1, né? A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fatigar a este, cansar? Diz que sim, né? Que o espírito pode trabalhar muito e é como se acordasse cansado. Mas aqui eu vou fazer, não é discordando do livro dos espíritos, sim, pode, mas aqui fazer uma observação, porque senão a pessoa vai falar, não quero trabalhar no mundo espiritual. Quando trabalhamos no bem, né, quando estamos num trabalho tranquilo, a gente acorda muito bem. O problema é quando a gente faz coisas muito agitadas no mundo espiritual e aí a gente volta muito agitado. Então, não podemos pensar que espíritos equilibrados que trabalham durante o sono vão acordar sempre cansados por isso, não é dessa maneira. Mas o que eles dizem é, pode, né? Se a gente está muito agitado no mundo espiritual, acordamos agitados também. Um abraço a todos.